Chegando lá, eu não conhecia muito bem Benfica, mas eu conhecia São Cristóvão, que é próximo, então, de algum jeito, o meu olhar, o meu inconsciente já estava contaminado por uma história do bairro ali, que tem a ver com a monarquia e assim por diante. Então, tudo isso, para mim, de alguma forma, já estava impregnando o lugar um pouco mais amplificado, para além das estruturas dele mesmo, né? E foi curioso também chegar naquele local e ter a CADEG como vizinha, né? Era quase como se... Porque em termos de proporção eles têm o mesmo tamanho, me parece, assim, né? Então era quase um espelhamento, assim, também, né? De um lugar que tem uma rotatividade e um fluxo muito grande de pessoas, de produtos, de alimento, de tudo isso, e que abastece o Rio de Janeiro, e um outro lugar que tem uma história de uma certa falência, né? Um lugar em ruínas e um processo de abandono que gerou um outro tipo de apropriação dele, que é o uso do estacionamento, e ver aquela vegetação crescendo e tudo isso. Então haviam vários pontos de interesse que começaram a ser ativados, assim, né? Desde esse deslocamento até o próprio bairro, até o que era vizinho, até o uso dele, o não uso dele, a história dele. Então tudo isso foram se tornando aspectos que começaram a ativar como que eu ia resolver o trabalho, né? Do mesmo modo que eu acho que o nosso deslocamento e o deslocamento do público visitante é parte constituinte do significado do trabalho, para mim o deslocamento dos objetos que constituem o trabalho também são partes constituintes do todo. Então todo o processo de aquisição, negociação e transporte da palmeira e da caçamba, para mim, fazem parte do trabalho. Existe uma carga histórica também para a escolha dos dois objetos e uma relação também de deslocamento, de suscitar uma história de um deslocamento colonial e até mesmo da própria palmeira, porque a palmeira imperial ela não é originária do Brasil, né? Ela foi trazida para cá como esse símbolo, né? E eu acho que o carro e, consequentemente, uma picape que tem uma caçamba que para além de um objeto ou um veículo de deslocamento de pessoas, também de objetos e de coisas, também carrega com si uma história mais recente, do século XX, de um deslocamento também continental e de como eu acredito que essas duas estruturas, não só elas físicas no próprio espaço, mas essas estruturas, esses sistemas históricos que eu mencionei agora, como eles também são relacionados, como eles também estão escorados um ao outro. E aí, expandindo para além dessa intersecção da caçamba com a palmeira, a gente também pode pensar dessa relação naquele próprio espaço, né? E dos processos de destruição e construção constantes que cidades igual ao Rio de Janeiro estão passando por, né? E eu acho que no Rio a coisa fica mais evidente, esse embate, essa tensão, esse atrito, porque a paisagem no Rio ela é muito exuberante, ela é muito quase que violenta também, de alguma forma, né? Mas eu acho que é porque realmente não foi possível domesticar e domar todas as partes da cidade.